Nós vamos aqui fazer um breve comentário deste salmo. Eu pedi à pastora Arlene para que estivesse ali pronta para ler algum versículo, se isto for preciso, né? É um salmo maravilhoso, né? Este salmo, ele é um salmo didático. Ele ensina lições profundas, né? Eu poderia até chamá-lo de um salmo doutrinário, né? Porque ele nos traz ensinamentos profundos, ensinamentos para a nossa alma, para o nosso caráter, para a nossa moral, para a nossa postura espiritual para com Deus. Olha, possivelmente este salmo fazia parte de algum regulamento para alguém que iria chegar ao tabernáculo e depois no futuro ao templo do Senhor para adorar o Senhor. Não poderia chegar de qualquer maneira, não era de qualquer jeito que poderia chegar à presença de Deus. Até porque aqueles que chegam na presença de Deus de qualquer maneira, eles não encontram resposta para as suas situações, né? Hoje, a lei é uma lei do Espírito de vida. Esse versículo eu gostaria que a pastora Arlene fizesse a observação nele para nós, que está em Romanos 8, versículo 2. Esse salmo é um salmo que fala da lei que rege hoje. Essa lei que rege hoje não é a lei mosaica que regia naquele tempo do tabernáculo, naquele tempo da tenda da congregação, não. Mas ela é uma lei mais profunda ainda, porque ela rege o nosso interior, ela rege a nossa alma, ela rege as nossas digitais, ou seja, rege verdadeiramente o nosso caráter. Então que a pastora Arlene possa ler esse versículo, Romanos 8, 2, por gentileza. Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, aquela lei que veio para condenar realmente, veio para matar realmente. Agora, essa lei do Espírito de vida veio para nos libertar daquela lei. Mas não se engane, esta lei, ela rege o interior. Muitas vezes a pessoa poderia naquela época jogar cinza na cabeça, rasgar as suas vestes, demonstrar que estava contrito, mas na verdade no coração e na mente tinha más intenções, tinha vontade de vingança, sede de vingança. Mas hoje não podemos. É tanto que naquela época você teria que ser pego em pleno ato de adultério para ser condenado pela lei. Hoje não, a Bíblia diz que se você olhar com essa intenção no seu coração, você já pecou. Então quer dizer que ela é uma lei mais profunda ainda, para que você possa chegar também à presença de Deus. Você quer morar na casa do Senhor? Você quer morar nas mansões celestiais? Então é necessário fazer uma avaliação interior da sua vida. Então nós vamos aqui estar observando tanto as leis morais quanto as leis cerimoniais, elas eram regulamentadas, tinha regulamento, tinha uma postura para os adoradores. Os adoradores poderiam ir ao templo, fazer o seu sacrifício, poderiam ir ao templo, adorar o Senhor, mas tinha toda uma postura ética, moral e cerimonial para com o Senhor, né? O que dava uma qualidade ao caráter das pessoas que iam ali para adorar o Senhor. Precisava de ter um caráter lapidado, uma intenção de coração. Não era só uma atitude externa, mas por trás da atitude que era aparente para todos, deveria ter uma intenção dentro da alma e no coração, né? Este salmo, ele foi escrito, segundo alguns estudiosos, foi escrito pelo rei Davi. E Davi passou por experiências tremendas quanto a esta maneira de adorar o Senhor.
teve uma época que Davi quis levar a arca para Jerusalém. Ele teve essa intenção de levar a arca para Jerusalém e preparou tudo para levar a arca para Jerusalém. Só que ele ainda estava com aquela ideia lá dos filisteus, quando eles numa guerra levaram a arca e depois mandaram a arca de volta, porque passavam por muitas lutas, até mesmo o seu Deus caiu e foi quebrado na frente da arca, porque colocaram a arca junto com o Deus pagão dos filisteus. E os filisteus, sofrendo de uma doença terrível, enviou a arca de volta para a terra do povo de Deus. Só que quando eles enviaram aquela arca, eles mandaram num carro de boi com vacas que estavam paridas e os seus bezerrinhos novinhos. E a Bíblia registra que as vacas foram berrando e os bezerros ficavam berrando, mas as vacas não voltavam, porque tinham uma missão. Elas não voltaram, mas tinha a missão de levar a arca. Então eu penso que Davi tinha isso em mente, e ele quis organizar a festa para levar a arca para Jerusalém, e ele colocou ela em carros de boi. Mas num certo lugar, com as bacadas, com o mau jeito de conduzir, a arca ia caindo e um homem que estava naquela procissão, naquela caminhada, tocou com a mão na arca para que a arca não caísse por terra. E Deus o matou imediatamente. O nome desse homem era Uzá. Ele morreu quando colocou a mão na arca. Imediatamente. Isso está registrado em 2 Samuel, no capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 9. Vou pedir a pastora Arlene novamente para ler, para que vocês possam ouvir a palavra de Deus. Vocês podem meditar em casa para compreender melhor o assunto. Pastora Arlene, lendo a palavra. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Observe bem, Davi ficou muito amargurado com aquela situação, e ele pôde rever a história. Há um assunto aqui muito interessante, porque Davi deixou aquela arca na casa de Obed-edom, e aquela arca ficou por 3 meses na casa de Obed-edom. Agora tem uma lição maravilhosa aqui que nós podemos aprender. A arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom, e eu acredito que Obed-edom ficou tremendamente alegre com a presença da arca na casa dele. Então ele tomou uma postura de adorador com aquela arca na casa dele. E ele tomou tanto uma postura de adorador que pôs todo mundo para adorar a Deus. E todo mundo na casa dele teve uma certa reverência, um certo respeito com a arca ali na casa deles, que Deus abençoou toda a casa de Obed-edom, pelo zelo que eles tinham, pelo caráter que ele tinha de servir a Deus, e pela alegria que ele atribuía a Deus, pela satisfação que ele atribuía a Deus, por aquela bênção na casa dele. Mas é interessante que quando a arca saiu lá da terra dos filisteus, ela ficou um grande tempo na casa de um homem chamado Abinadab. Ela ficou lá por um bom tempo na casa de Abinadab. Foram 20 anos que ela ficou na casa de Abinadab. E a casa de Abinadab não foi abençoada pela presença da arca ali na casa dele. É interessante de observar isso, né? Como é que a bênção de Deus fica numa casa 20 anos e a pessoa não toma posse.
E já outro, a arca ficou 3 meses, ele soube tomar posse. Será que não tem uma lição para nós aqui, muito profunda nisso? Eu quero pedir a pastora Arlene também para ler 2 Crônicas, 2 Crônicas 13, 14 e depois 1 Samuel 7, 1 e 2. Observa bem. Então Judá olhou, e eis que tinham de pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Olha, quero deixar esse contexto aqui um pouquinho. Vamos lá para 1 Samuel 7, 1 e 2. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Olha, observa bem, a arca ficou ali por 20 anos. E não fala ainda que ficou um dos filhos de Abinadab como um sacerdote ali para tomar conta. 20 anos e não foram abençoados. Logo se vê que está aqui em foco um autoexame que nós devemos fazer de nós mesmos como adoradores. Você é um adorador? Você verdadeiramente está adorando o Senhor? Nós não estamos podendo vir à igreja, mas aí na sua casa você tem sido um adorador? Você dobra os seus joelhos para chegar à presença de Deus? Eu quero dizer para você que Deus está aí, juntamente com você. Se nós formos ler Isaías, lá no último capítulo de Isaías, a palavra diz assim: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. É Deus dizendo: o céu é o lugar onde eu me assento, a terra é o lugar onde eu coloco os meus pés. Que casa me edificareis vós? Ou que lugar seria o do meu descanso? Que casa você edifica para Deus? É você que edifica a casa para Deus. Mas nós observamos lá em palavra do Senhor dizendo: ou não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que Deus habita em vós? Então, nós é que somos o templo do Espírito Santo. Eu acredito que a arca hoje é o seu coração, é o seu ser interior, é a arca, porque Deus habita no seu coração, nos nossos corações. Agora, estamos adorando a Deus verdadeiramente, de verdade? Olha o que diz a palavra do Senhor aqui: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E a própria palavra, o próprio Salmo responde: aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. É aquele que fala a verdade, aquele que fala a verdade com sinceridade. É aquele que sabe praticar a justiça, sabe praticar a sinceridade. O que é a sinceridade? É sem cera, sem máscara. É você ser sincero. Mas mesmo a sinceridade, mesmo a boa palavra, tudo você tem que saber o tempo certo de falar, a hora certa de falar e o jeito certo de falar. Mas você não pode deixar de falar a palavra da verdade. Você não pode deixar de falar daquilo que você tem visto e ouvido da parte do Senhor nosso Deus. Olha, continua dizendo no versículo 3: aquele que não difama com a sua língua, não difama ninguém com a sua língua. Em vez de você falar mal, você pode ser conselheiro. Em vez de falar mal da pessoa, seja conselheiro daquela pessoa que fez algo que você acredita que não está certo. Seja conselheiro. Ama aquela pessoa. Ajuda. É como um professor ensinando a alfabetização.
Mesmo quando a criança fala errado uma pronúncia, você torna a repetir e torna a repetir, e com paciência você instrui a criança. A Bíblia chega a dizer isso: instrui a criança no caminho em que ela deve andar, e quando crescer não se desviará dele, né? Olha, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Há pessoas que fazem montim. Nesta época, há pessoas levantando contra pastores. Não é só políticos levantando contra pastores. A coisa mais doída é quando irmãos levantam contra irmãos. É muito mais doído. Mas nós estamos ministrando a bênção aqui, e eu quero que todos que estão ao alcance deste veículo de comunicação recebam a bênção, seja abençoado, e façam uma reflexão, uma introspectiva da sua própria vida, para você ver como vai agir para com Deus. Observa bem, a palavra de Deus continua, né? Vou repetir o versículo 3: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele a cujos os olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Se você jurou, ainda que tenha prejuízo, mas cumpra o seu juramento, cumpre a sua palavra. A Bíblia diz que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso é maligno. Você não pode aceitar afronta contra ninguém, falar mal de ninguém, e tem que ter uma postura maravilhosa para com Deus, de sinceridade, para que você possa chegar à presença dele. Quem morará na casa do Senhor? Quem vai estar neste lugar santo, né? Então vamos falar aqui o último versículo: aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente, quem faz isto nunca será abalado. Nós estamos vendo comentários e mais comentários. A gente não tem nem muito direito de falar sobre isto, mas se é verdade, é uma coisa preocupante. Muitos políticos pegando dinheiro do governo para cuidar da saúde e não cuidam da saúde. Se isso é verdade, não cabe a mim provar isto, mas é uma coisa que tenho observado nos últimos dias, comentários acerca disso, e nós precisamos orar para que Deus coloque integridade e sinceridade nos corações dessas pessoas, para que eles venham também a conhecer a Deus e ganhar a salvação. Porque enquanto estamos nessa vida, enquanto estamos na dispensação da graça, temos o privilégio, a oportunidade de poder nos arrepender e retornar para o caminho. Igual o filho pródigo. O filho pródigo gastou tudo que tinha dissolutamente, mas quando ele se arrependeu e veio ter com o pai não cobrou nada, perdoou e colocou um anel no dedo, sandália nos pés, roupa nova, e ainda tinha o bezerro cevado. Se você quiser voltar, meu amigo, se você quiser voltar, se você quiser arrepender, é época. Eu acredito que mais hoje ou mais amanhã, todos nós vamos ser chamados, ainda que não seja por causa dessa pandemia, ainda que tenhamos uma outra desculpa na nossa vida, ainda que seja de alguma maneira, ou ainda que seja de velhice, mas um dia o seu número, a sua senha vai ser chamada, e nós todos vamos ter que comparecer ante o tribunal de Cristo para dar conta de tudo aquilo que fizemos. E se você chegar lá como um que pecou, mas com uma apresentação de um arrependimento e uma justificação pelo sangue de Cristo Jesus, você ganhou a salvação em Cristo Jesus. A salvação é nossa, é de graça. Ele perdoa,
Ele perdoou o ladrão lá da cruz, só pelo um pequeno reconhecimento do criminoso. Ele perdoou. Aquilo é uma lição para todos nós, para aprendermos também a perdoar e a pedir perdão. E a confessar que Jesus é o Senhor, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Salvador. E Ele disse que através do Espírito Santo estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Olha, hoje, a postura de integridade não muda. Ela está à porta e bate. Ela está à porta e bate. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar, ceiar com você, e você vai ceiar comigo também. Eu ceio com você e você comigo. A qualquer momento as portas do céu serão abertas, os clarins vão tocar e você vai ser convidado para o grande banquete espiritual, que é o encontro da igreja com Jesus Cristo nas nuvens. Depende da sua situação interior para você receber as bênçãos de Deus. É igual na ceia: examine-se a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Examine. Nós estamos em casa, podemos ler a Bíblia, podemos orar, podemos conversar com Deus. Aproveite esses momentos para você ter um concerto com Deus, né? Está chegando a hora. E nós temos a oportunidade, né? Deus quer dar a oportunidade para você realizar seus sonhos. Mas precisa disso. Há quem tem a dispensação da bênção, e por anos a fio, como Abinadab, a bênção está à porta dele e ele não toma posse. Eu vou lhe dar uma ilustração para você entender o que eu estou dizendo. A presença de Deus está no seu coração, está na sua casa, está na sua família, está naquilo que você está fazendo o dia inteiro com você. Mas às vezes tem pessoas que não sabem corresponder a isso, não sabem ser agradecido a isso. A ilustração que eu senti aqui de dar para você é o seguinte: já viu que tem pessoas ricas que não sabem desfrutar da riqueza que tem? Sabia? Tem pessoas que têm muito dinheiro e não sabem desfrutar da bênção que tem. Ele tem muito dinheiro e continua trabalhando, e não desfruta da bênção que tem. Não sabe desfrutar da riqueza que tem. Às vezes ainda está levando carro para a oficina, porque não tem coragem de comprar um novo. Tem quantas coisas que ele poderia desfrutar daquela bênção que Deus deu. Muitos até morrem por não querer gastar com a sua saúde. Mas eu digo para você, você tem uma riqueza tremenda. Jesus te ama e Ele morreu na cruz do Calvário por você. Isto nos basta, sabermos que vamos passar desta vida para a eternidade. Mas tem gente que gosta tanto dessa vida que nem quer ir para a eternidade agora. Ele quer esperar um pouquinho mais para desfrutar dessas bênçãos aqui. Mas olha, a bênção é nossa para tomarmos posse dela. Hoje você não tem a arca do concerto para passar 20 anos ou 3 meses na sua casa. Mas você tem a presença do Espírito Santo todos os dias, até a consumação do século. Toma posse. Deus nunca brincou conosco. Deus nunca deixou de nos falar a verdade. Ele está presente. Adora. Estou com saudade de você. Quem sabe você aproveita esse tempo. Os que sabem, aproveitam para adorar. Aqueles que não sabem, aproveitam o tempo para aprender a ser um adorador de verdade. Então, quem habitará nesse lugar santo?
Quem vai estar com o Senhor? Quem pode habitar no seu tabernáculo? Aquele que é limpo de coração, que é íntegro de coração, aquele que verdadeiramente adora a Deus. Deus abençoa você. Deus abençoa por esses minutos que você tirou. Eu quero agradecer desde já, tanto você que está aí, como esta equipe que veio nos ajudar. Tem mais um hino aqui pela nossa equipe. Estejam ali apostos para as irmãs adorar ao Senhor Jesus com mais um hino. Nós vamos ouvir esse louvor e você fica nesta meditação. Medite aí, lê esse salmo novamente, reflita neste salmo e vê como está, que conceito você precisa rever. Às vezes é difícil pedir perdão, mas precisamos pedir perdão. Ainda que você acha que está certo, em vez de você esperar ser perdoado e dizer, eu te perdoo, você vai e peça perdão. Olha, me perdoa, eu te perdoo, mas me perdoa. Talvez esteja precisando de uma palavrinha assim, com seu irmão, com seu pai, com sua família, com seu vizinho, com aquele que foi seu amigo tantos tempos você precisou dele, ele precisou de você e hoje vocês estão afastados um do outro. É uma reconciliação, vale a pena, porque o prêmio ele é soberano, ele é magnífico, é morar no céu com o Senhor Jesus.